Para se ter um exemplo do encontro das almas gêmeas, de seus compromissos, vamos ver a história de um velho jaguar e Rosa Maria, que tia Neiva nos contou em uma aula dominical no dia 31 de janeiro de 1982. Meus filhos, salve Deus. Certa vez fui abordada por um espírito calmo, tranquilo, muito bacana mesmo. Desses que você pode ler em sua mente, ver em seu rosto toda a dignidade, as coisas boas que porta o homem sem frustração, honesto, sem essa maneira de querer enganar a alguém. Tive a certeza de que era um daqueles espíritos que, conforme a época que estou passando, Amanto, o Marran ou mesmo o Pai Seta Branca me envia para transmitir uma história, uma mensagem. Aquele espírito foi chegando e começou a falar tranquilamente sobre sua vida. Tia Neiva, eu sou aquele do sonho. Aquele sonho, tia. Lembrei-me então de que já o encontrara antes e me contara muita coisa. Eu perguntei: graças a Deus, tem mais alguma coisa boa para dar continuidade? Sim, tia, tenho. Tenho o princípio da história, da minha vida. Eu vou lhe contar. Eu era um homem perverso, um verdadeiro tirano. Sou um jaguar, tia. Vivi nas planícies e estive por todas as partes da terra. Só aprendi tirania, violência. Não conhecia o amor. Um dia reencarnei no Império, como senhor de engenho. Sorri então, meus filhos, lembrando-me de vocês. Esses seus rostos, cada um revelando um jaguar, senhor de escravos, senhor de engenho. E o nosso amigo continuou. Fui senhor de escravos, tia Neiva, mas era muito direito em meus negócios e procurava aplicar a justiça a meu modo. Fui muito querido pelo imperador, chegando mesmo a merecer plena confiança dele. Constantemente estava no palácio. E então citou diversos nomes de políticos, senadores, homens importantes naquela época, com os quais tinha estreitos laços de amizade. Eu era um homem tão temido, tia, que quando chegava em minha fazenda, uma das melhores da região, com uma bela mansão, os escravos ficavam temerosos de mim. Faziam tudo com medo da punição que era certa se não agissem conforme minha vontade. Minha família era a mais bonita que havia. Minha esposa era linda e meus 2 filhos, um casal, eram verdadeiros príncipes. Enfim, tia Neiva, parecia que eu não tinha mais nada para desejar na vida. Bastava que eu falasse uma coisa qualquer e todos corriam para me atender. Eu fui esse homem, tia Neiva. Tinha tudo. Mas a verdade é que não senti amor por nada. Esse é o grande mal, comentei. Quando não temos amor no coração, filho, a vida se torna seca, difícil. Tia, eu era honesto com minha família, com minha mulher, com os meus negócios, mas sentia no íntimo que alguma coisa me faltava. Um dia, e aí ele parou de falar e em seu olhar havia um brilho diferente quando continuou com meiguice. Um dia, tia, a senhora vive falando sobre as almas gêmeas, não é verdade? Pois um dia eu esbarrei com minha alma gêmea. Interessante, tia Neiva, que nunca notara a presença daquela escrava. Era uma jovem bem clara. E naquele dia, quando eu me dirigi ao portão da casa, ela vinha com uma cesta de verduras e não me viu. Deu um encontrão em mim e as verduras se espalharam pelo chão. Ela ficou em pânico. Abaixou-se para catar as verduras, chorando e me implorando que não a castigasse. Queria até mesmo beijar meus pés na sua aflição e humildade. Fiquei reparando nela e alguma coisa despertou no meu íntimo. Senti que ela era diferente. Senti meu coração se encher de alegria com a presença dela. Então peguei sua mão e a ergui, eu mesmo me abaixando e catando as verduras para recolocá-las na cesta. Ela, paralisada pelo medo, me olhava com seus lindos olhos marejados de lágrimas. Balbuciava desculpas e pedia que eu não a castigasse.
Acabei de encher a cesta e me levantei, encarando aquela linda moça. Trocamos um longo olhar e acho que consegui transmitir a ela o que eu sentia, de tal forma que ela pareceu se tranquilizar-te, acabando por dar um tímido sorriso. Eu é que me desculpei por minha falta de atenção e fiquei parado vendo aquela figurinha tão querida sumir entre as plantas do jardim levando sua cesta. Desse momento em diante, meus filhos, aquele jaguar se transformou. Aquele encontro com sua alma gêmea, de que ambos não tinham consciência por estarem encarnados, despertou no coração dele o amor. E o amor transforma as pessoas. Enquanto caminhava para casa, ia pensando no que havia ocorrido. Sentiu o profundo desprezo pela fama que tinha ao lembrar a aflição de sua querida, o medo de ser castigada por algo tão banal. Aquela maneira humilde de pedir desculpas, aquele olhar. Sim, ele decidiu que dali para frente não mais seria aquele tirano. Em casa, à noite, não conseguia dormir. Os dias se seguiram e ele ficou isolado, sem falar com ninguém, mal comendo, com o pensamento naquela escrava adorada, cuja presença ele não havia percebido até aquele dia. Não entendia o que estava acontecendo. Como podia não ter notado aquela meiga presença e ansiava por revê-la e ao mesmo tempo temia como pudesse reagir a um novo encontro. Seu comportamento preocupava a todos. Sua mulher achava mesmo que ele estava enfeitiçado, tal era a mudança que se operara nele. E um dia receberam a visita do imperador. A azáfama da recepção quebrou a rotina da fazenda e até o jaguar saiu um pouco de seus pensamentos para receber o ilustre amigo. E na hora de servir o chá, quem se apresentou com a bandeja foi a bela escrava. Quando ela se deparou com o jaguar, começou a tremer, tomada de emoção, e desequilibrou a bandeja, que caiu despejando tudo sobre a mesa. A sinhazinha, que havia com sua percepção sentido a reação dos dois ao se olharem, ficou furiosa e chamou o feitor para que tirasse dali imediatamente aquela escrava e lhe aplicasse terrível castigo. O imperador, que era muito galante e percebera a escrava encantadora, pediu que nada fizessem com ela. Era um acidente e pronto, já tinha passado, não devia a moça ser castigada. Também o velho jaguar interferiu, dizendo ao feitor que não era preciso levá-la. Essa reação mais raiva provocou na sinhazinha, tomada pelo ciúme, já deduzindo que aquela bela jovem tinha algo a ver com a modificação que se passara com o marido. Ordenou então ao feitor que a levasse. Logo que o feitor saiu com ela, empurrando-a com brutalidade, o jaguar foi atrás e mandou que ele a soltasse e que ela fosse para junto das outras escravas da senzala. Era a época dos nagôs, que trabalhavam muito com espíritos e faziam trabalhos que os outros diziam que eram feitiços. Por isso, a sinhazinha achou que finalmente descobrira a causa de tão brusca alteração do comportamento do marido. Ele fora enfeitiçado por aquela escrava. Começou então a perseguir a moça, e o jaguar, percebendo tudo, procurou solucionar a questão. Arrumou um amigo de confiança e pediu que ele fizesse uma compra forjada daquela escrava para que ela pudesse escapar da sinhazinha. E assim foi feito. Comprada a escrava, parecia que tudo voltaria ao normal na fazenda. O próprio jaguar insistira para que ela fosse vendida, dizendo que já não aguentava ver à sua frente aquela mulher que tanta vergonha os havia feito passar diante do imperador. Mas o que não sabiam é que o senhor da fazenda arranjara um sítio solitário e escondido, onde a bela escrava foi se ocultar. E uma vez ali instalada, longe das garras da sinhazinha, aquelas duas almas gêmeas puderam construir um pequeno mundo. Passaram a se encontrar, e sempre que possível o senhorzinho corria a ver a sua amada. O amor das almas gêmeas é uma coisa sublime, filhos, muito lindo, pois nunca pode se erguer sobre a ruína dos outros. Para a plena realização, torna-se necessário que ambos estejam livres de outros compromissos. Mas o senhorzinho tinha a família, então era preciso que acontecesse um verdadeiro milagre, como eles mesmos diziam, para que ele pudesse se libertar. A esposa, os filhos ainda pequenos, representavam uma verdadeira barreira para a plena vida daquele amor. O respeito da moça, que se chamava Rosa Maria, pelas responsabilidades do jaguar, mantinha a harmonia daquele romance, sem criar sofrimentos. O tempo passou. Os filhos do senhor